Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando hoje o nosso podcast, O Nosso Legado. Esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca, que há 79 anos tem desenvolvido, crescido por diversas atividades em diversas regiões do Brasil. E a gente conta essa história através da história das pessoas, né? E a história das pessoas, a somatória desses legados de cada um faz o legado do Grupo Águia Branca, né? Que estamos aqui nessa jornada. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Roger, né? Roger Gonçalves, que é o nosso supervisor administrativo na Azul Agro, né? Um cara que está com a gente já há um tempo. Tive a oportunidade de estar bem perto dele por diversas vezes aí. E está conosco lá no Centro-Oeste, lá no Goiás, no estado de Goiás hoje, né? Fica baseado mais em Jataí. E está aqui conosco para fazer esse bate-papo. Tudo bem, Roger? Seja bem-vindo aí ao nosso legado. E Marcelo, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para todo mundo que nos assistir. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, dizer que é uma honra poder estar fazendo parte dessa história, estar fazendo parte desse momento, né, de estar construindo junto com o grupo aí esse legado. Confesso que ouvir é um pouco mais tranquilo do que falar, né, dá uma dorzinha de barriga estar aqui, mas sem dúvida alguma falar sobre inspiração, fazer parte desse grupo é muito mais tranquilo e, né, e dá muito mais inspiração do que nervosismo. Ah, certamente, Roger. Mas é isso, assim, às vezes a gente contar uma história é uma coisa. Sim, Viver a história é diferente, né? Fala uma coisa é você fazer um projeto, colocar no PowerPoint e tal, colocar lá, falar, ó, nós vamos atingir isso e tal. Executar aquele plano é diferente, né? Ou ir no teatro ver uma peça de teatro, mas participar lá de cima do palco, sendo o protagonista é diferente, né? Então, hoje estamos aqui fazendo esse bate-papo no nosso podcast, mas a gente não pode esquecer isso, né? Que falar que vou fazer isso, vou fazer aquilo, é completamente diferente de falar eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ou ir fazer a coisa de fato, né? Então, eu acho muito legal. Você comentou um negócio aí que para mim isso faz muito sentido, né? Esse papel nosso esse protagonismo que a gente tem que ter na nossa vida. Seja aqui na com certeza. empresa, seja em casa, seja na igreja, seja onde que for, né? A nossa responsabilidade é grande, né? Assim, assumir a nossa parte, né, Roger? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Deus deu a gente a oportunidade da vida, mas para a gente ser protagonista daquilo que a gente escolheu, né? Então, o Exato. livre-arbítrio está aí para isso. Então, escolha, faça suas escolhas, mas sejam responsáveis por ela. Eu acho que esse é o É. caminho. Uma vez eu li uma frase, rapaz, falando assim, ó, você é livre para decidir o que você quiser, mas será escravo da consequência. Sim, Né? Que eu acho muito certo, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não, tudo bem, você pode fazer, mas saiba que as consequências são suas. sem dúvida. Então você fica escravo da consequência ali, né? Eu achei isso sensacional, eu achei de uma sabedoria muito legal essa expressão aí. Mas, Roger, hoje você, como supervisor de supervisor administrativo, né, da Zuagro, conta pra gente primeiro o que que é a Zuagro, o que que é essa parte, né, oeste aí do Goiás, que pega metade do estado todo aí, pega do Tocantins até lá embaixo com Mato Grosso, né? Tem muito chão para rodar e muita história para contar. Sem dúvida, Marcelo. Bom, como, né, você falou, hoje eu estou como supervisor administrativo das operações Azuagro, né, esse braço do agronegócio do Grupo Águia Branca, né, hoje nós estamos com 7 lojas físicas, né, mas atendendo um total aí de 93 municípios, Uhum, né, então, assim, eu estou aqui há 2 anos e meio, basicamente, né, desde o início da operação, quando lá atrás recebi o convite, né, através, né, da Andréia, do Romero, seu uhum. também, que tive a oportunidade de a gente ter aquele primeiro bate-papo lá atrás, para entender esse pouquinho do agro. Enfim, tem sido Estava de... em Goiânia na época, né? Estava tocando as Não, eu estava em operações de Uberlândia, Uberlândia, né? Uberlândia, isso, eu Uberlândia tocava você as estava com operações Toyota lá? Toyota, isso, exato, Legal. estava com Uhum, Toyota lá, quando recebi o convite de desbravar o agro, né, de vir para o agro aqui, e tem sido, sem dúvida alguma, aprendizado diário, né, tanto pela distância, tanto pela economia, tanto
pelo universo, né, que é muito diferente. Eu acho que Uhum, não só para mim, mas para todo mundo que está participando desse movimento, tem sido um aprendizado muito grande. Né, uhum, hoje eu estou baseado em Jataí, né, onde a gente iniciou a operação, mas além de Jataí, a gente tem Jataí, Caiapônia, Mineiros e Alto Taquari, né, que é a nossa primeira região que a gente compra, né, quando a gente insere nesse mundo agro, e em seguida a gente movimenta um pouquinho para o norte do estado, atendendo ali a região de Uruaçu, né, agora um pouco mais recente, São Miguel e Itaberaí. uhum. Então, apesar de ser né, no melhor colocação da palavra, 7 cidades, né, 7 lojas físicas, mas é uma realidade aí de 93 municípios, né, em que, E é longe, né, é, Roger? Se você pegar sim, sim. de uma da outra, dão quantos quilômetros de distância? Hoje, se eu pegar de Jataí, né, que é a base hoje para Uruaçu, estão em torno de 750 quilômetros. Pois é. Então, É, assim, tipo, eu vou lá é fazer uma uma visita na realidade. filial, né? Você tem que andar Exatamente. 750 quilômetros. Para ir, depois para É, voltar, mais para 750, ou seja, voltar. 1.500 quilômetros. Tá? Para quem não sabe, é a distância de Vitória a Curitiba, que é 1.400. Tá? Então, É um chãozinho bem legal e com característica muito diferente, né, Marcelo? Então, assim, aqui o meu mecânico atende na fazenda, né? Não tem como o produtor, né? Tem como tem, mas eu acho que não é viável o produtor trazer a máquina para fazer um serviço igual a gente está acostumado em automóveis, né? uhum, Talvez um pouco semelhante também com caminhões, mas assim, é uma realidade de um acompanhamento bem presente, né? Um acompanhamento um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado em automóvel, eu principalmente, né, que venho já dessa estrada aí de automóveis e venho para o agro. Falo que mesmo com 2 anos e 6 meses, 2 anos e 4 meses, basicamente, tenho diariamente aprendido com todo esse movimento. é um, é um mundo diferente, né, Roger? Gente que eu tive a oportunidade também de viver, conversar, falar com cliente, em propriedade de cliente, é uma dinâmica diferente, né? A gente, Muito. né, automóvel é coisa muito mais acelerada, né? Aquele negócio, cara, chega de manhã, senta no showroom, compra o carro. Se ele for pagar à vista, não estiver dependendo nada de banco, fatura num dia ali. Só não entrega no mesmo dia porque tem que preparar o carro e tal. Se tiver banco, é mais um, 2 dias de banco. No agro, você começa, você pega na mão, rapaz, você chama para dar uma volta em volta da praça. Até você casar, rapaz, nossa senhora, vai 6 meses de prosa aí, né? Eu falo que é não diferente, né, das outras operações, mas o relacionamento aqui é muito grande, né? Uhum, É um bem que não é um bem de troca imediata, né? Eu não compro uma máquina hoje, né, e vou trocá-la há um ano, né, com fluxo de troca um pouco mais semelhante que automóvel. São máquinas aí que se vão ficar 5, 6 anos em operação com um custeio bem representativo. Então é uma relação que ela precisa se pendurar aí por um bom tempo para que a gente conseguir êxito uhum, nas negociações e na compra e venda, né, das máquinas. uhum, uhum. Não, legal, legal, que bom. Essa é interessante as pessoas terem noção, né, assim, de qual que é a extensão da operação da Azul, né, que é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado a lidar, né, não só na extensão, como na dinâmica do mercado. Vende-se poucas máquinas, mas máquinas de valores agregados alto, né, Roger? Sim, Máquinas sim, de 3, 4 milhões aí, essas colheitadeiras, bastante sofisticação. sim. Né? Tecnologia que a gente não imagina, né? Quando a gente olha o agro para o campo, né? Hoje a gente tem aqui uma central de PLM, né? Que faz todo o controle, né? Todo o comando de é, é, colheita, de quantidade de furos que vai fazer para plantar, enfim. É uma tecnologia embarcada bastante interessante e que, particularmente, eu falo que até então, mais próximo do agro que eu estava é quando eu fazia pipoca do milho, né? Então, conhecer Uhum. essa realidade tem sido bastante interessante e dá uma dimensão, né? A gente começa a entender por que que o Uhum. agro é tão importante para o Brasil e para o mundo como um todo. Uhum. Uhum. Não, muito legal, muito legal. Bacana. Mas, Roger, já conhecemos um pouquinho da sua dinâmica, da sua história aí, da para onde que você vai, que você vem, tá? Conta um pouquinho para a gente da sua história, né? Onde você nasceu, o que você estudou, né? Onde você trabalhou, até chegar aqui hoje. Bom, eu acho que como boa parte das pessoas que passaram aqui, sou mineiro, né? Hum, Sou mineiro de uma cidadezinha chamada Laranjal,
bem no interior ali de Minas, da zona da Mata Mineira, próximo a Muriaé, onde a gente tem um ponto da Osaka, né? Sou filho da Wanda e do Geraldo Gilson, né? Meu pai, a vida toda como funcionário público da prefeitura, minha mãe costureira. Sou gêmeo, tenho irmão gêmeo, né? Então somos só nós dois. Né? Vivi a vida toda, morei a vida, boa parte, né? A vida toda, não, boa parte da minha vida em Laranjal. Uhum. E mudo para Muriaé, que é uma cidade mais próxima ali, para fazer faculdade, ali por volta de 17 anos. Uhum. Eu sou formado em psicologia, né? Então Ah, falo é? que eu sou o psicólogo mais administrador que eu conheço, né? Tem a psicologia como formação, exatamente. Eu E você venho, não né? A gostou da minha origem. psicologia? Na verdade, a minha origem, eu começo, né? A minha história, a minha trajetória, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, começa no Uhum. RH. Então, assim, nunca tive, mesmo Tá. quando eu escolhi fazer Uhum. a faculdade de psicologia, já tinha interesse nesse ramo empresarial. Atender não era meu objetivo, então Uhum. eu começo o meu Uhum. desenho da estrutura enquanto RH, enquanto recrutamento e seleção, né? Uhum. E depois vou me relacionando com a área administrativa, que eu falo que tem muito da psicologia, né? Do entendimento do Ah, em tudo, né? fornecedor, do Uhum. entendimento do cliente. Então, eu falo que, assim como o direito, né? Para alguns casos é importante, eu acho que a psicologia dá uma base para entendimento, enfim, o processo do Uhum. dia a dia muito grande, É o relacionamento, né, Roger? A gente se relacionar, sem isso é, dúvida, é sem um dúvida negócio que alguma. cabe em todo lugar, é muito, muito bom. Uhum. Exatamente. Enfim, dando continuidade, então eu me mudo para Muriaé, né, junto com meu irmão. Meu irmão, nós entramos na faculdade junto e foi um momento bastante importante para nossa família, né? A família, a gente não tinha uma classe social tão alta, então assim, foi um esforço muito grande para o meu pai para estudar os dois, mas graças a Deus, com toda a batalha dele, a gente conseguiu. Meu irmão hoje é farmacêutico, né? Mora no Rio de Janeiro, então Uhum. eu fui me formar em psicologia. Durante esse período, eu começo a trabalhar, né? Eu inicio, né, o meu trabalho no Rodoviário Líder, que é uma empresa do Grupo Líder, né? O braço de transporte do Grupo Líder lá na minha cidade, Muriaé, como gerenciamento de risco, né? Eu, basicamente, o rastreador de caminhões, né? Então, Uhum. bem no meio da minha faculdade ali, até para auxiliar as contas, os pagamentos, porque eu tinha essa possibilidade de estudar à noite, então eu conseguia trabalhar durante o dia e estudar à noite, diferente um Uhum. pouquinho do meu irmão, que a faculdade dele era integral, então ele não conseguia. Então foi uma forma que eu consegui de apoiar, de me ajudar minha família ali. Então eu iniciei ali como um E rastreador. o grupo líder, né, tem muita revenda, né? Os bichos são bem grandes também. Sim, São sim. bons operadores. E a base dele é Muriaé, né? É. Uhum. O Zebrais, né? O saudoso Debrais Zebrais, é que a hoje família dele, os irmãos, falecido ali, filhos e tal. é de Muriaé. Então o rodoviário, né, foi quando tudo iniciou, toda a história do grupo. Então eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar ali durante 2 anos da minha vida, Uhum. como rastreador. Enfim, ficava ali acompanhando os veículos, né, que eram, na época, o transporte era um pouco mais pujante, então assim, tinha uma quantidade bem representativa de caminhões. Enfim, a gente fazia esse acompanhamento. Uhum. E comunicação, né, desde já do início, esse relacionamento com os próprios motoristas no processo do dia a dia. Fico lá até setembro de 2011, porque formo em dezembro de 2011, né, na minha faculdade. Então, é o período de entrega de monografia, de entrega de relatório. Eu faço por opção sair para dar continuidade. Enfim, formo em dezembro de 2011 e 14 de fevereiro de 2012 inicio minha história com o Grupo Águia Branca, lá Corumá Barra. Nossa, você foi Então, para Barra? fui para Barra. Eu comecei minha Aham. operação na Corumá Barra como analista de RH, e na época ainda tinha Campos e Macaé, né? Então, Uhum. atendia todo essa região, né? Tanto Rio de Janeiro quanto o Noroeste ali, Fluminense. Então, fazia o atendimento enquanto recursos humanos da Corumá Barra e de Campos e Macaé.
Ah, né? você Então, fazia fazia parte aquela do recrutamento e movimentação. seleção ali, né? Uhum. Isso, exatamente, exatamente. Aham. Trabalhava ali na época com Gleiciane, né? Logo em seguida com Isso, nossa. Fabiola, É na primeira passagem dela, né? enfim, fazia esse trabalho de Aham. recrutamento e É. seleção. Uhum. Da primeira passagem dela, 2012, né? É. E, enfim, fico ali na empresa até janeiro, enquanto sou convidado pela Gleiciane para ir para Vitória, para trabalhar também como RH, né? Como analista de RH líder da estrutura da divisão comércio, na época ainda administração central, né, que logo em seguida que virou diretoria de administração e finanças. Então fico no Espírito Santo ali por volta de um ano e meio também, fazendo todo esse Entendi processo de aqui. Você foi para o Espírito acompanhamento. Santo em que ano, Roger? Eu fui para o Espírito Santo em fevereiro de 2014. 2014, né? Então você fica 2 anos lá Fevereiro, na Barra e exatamente. Eu depois fico em 2 anos 14 na você vai para Barra. Vitória. Aham. Exatamente, fico em Vitória fazendo esse acompanhamento e Uhum. gerindo como um todo a parte de recrutamento e seleção, né, junto com Uhum. a equipe lá. Enfim, fico em Vitória até julho de 15, né, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, bem naquela época da crise de 2015. Nossa, eu lembro disso. Uhum. Eu Da falo saída da que, Dilma, né? exatamente, eu falo que se uma das minhas características é coragem, né? Porque a gente vai falar um pouquinho do meu retorno para Uberlândia, mas, Aham. enfim, falando desse período dessa crise, eu fui convidado pelo Romero, né? Até então, o gerente administrativo, para retornar para a Barra como Uhum. supervisor administrativo. Então, assim, crise, enfim, todo aquele movimento que a gente já conhece. E o Romero me faz o convite para retornar como supervisor. Eu falei, nossa, função nova nesse momento de crise, como que vai ser, mas graças a Deus, enfim, eu me encontrei como supervisor administrativo e fico lá nessa operação, retornando para a Barra da Tijuca, né? Já não tem mais campus em Macaé, né? Que em seguida a gente vende essa operação e só abre uma outra loja, um pontinho de venda 2S na época, Campo Grande, acho que você se Uhum. recorda disso. Então, fico lá de julho de 15 a fevereiro de 2017, na função de supervisor administrativo. Enfim, Foi em quando a gente vende, né? 2017, isso, quando a gente vende a Aham. operação para o Grupo Rio Zen, e, enfim, Amanda, Moitinho, gente boa demais, nossa. exatamente, muito, Uhum. muito. Eu falo que foi uma escola também, né? Uhum. Não, por opção pessoal na época, eu não me movimento com o grupo, eu opto por ficar no Rio Zen. Fico lá por 3 anos no grupo Rio Zen, então assim foi um aprendizado também muito legal junto à Amanda, seu Jorge Humberto, enfim, são Pai pessoas dela, é. Uhum. que fazem toda a condução. E, enfim, durante esses 3 anos eu falo que eu nunca que a gente termina um relacionamento, mas não esquece da pessoa amada, né? Então, durante esses 3 anos, a gente continua a relação. Acompanhei muito de perto essa movimentação e transição, né, entre Curumá e Rio Zen, né? Então, sou essa Uhum. ponte em termos de todos os assuntos possíveis, recebíveis, pagamentos, e isso faz com que a relação pendure aí por 3 anos. E Romero, né, que é uma pessoa também muito importante na minha trajetória profissional, sempre, e aí, como é que você tá? Vamos lá, É, como é que estão as coisas aí? Enfim, nunca deixando de fazer esse contato profissional também, mas pessoal, pela nossa relação que a gente construiu, e me fez o convite em abril de 2020, literalmente no meio da pandemia, para E é mesmo. retornar para o grupo, para Uberlândia. Até então, um local que eu não sabia nem onde ficava no mapa, né? Sair do Rio de Janeiro para Uberlândia, para mim, assim, foi uma mudança pessoal muito grande, porque eu desconhecia a cidade, mas acreditei mais uma vez no grupo, peguei minhas Doideira, né? coisinhas, Porque no meio da pandemia, cara, você mudar de lugar assim, doideira, cara. literalmente, eu falo que foi uma experiência muito legal, pessoalmente falando, porque eu me mudei dentro do Etios, eu tinha um Etios na época. Enfim, não dava para trazer móveis, porque Rio de Janeiro é Uhum. 110 e essa região aqui de Uberlândia é É. 220. Então, eu trouxe 2 televisões, um cachorro e minhas roupas dentro do carro. E, assim, do trajeto, que não é um trajeto curto,
né, do Rio de Janeiro a Uberlândia, literalmente não tinha posto aberto, não tinha nada aberto, porque era bem no meio da pandemia. Então, para me alimentar, eu tinha que ter trazido todas as coisas ali, já vim preparado para isso, mas mais uma vez acreditei e confiei, né, no grupo e fiz essa mudança pessoal, né? Não tinha nada contra o grupo Rio Zen, muito pelo contrário, sou muito agradecido Aham. por tudo que aprendi lá, mas o coração bateu mais forte e não podia ter perdido a oportunidade de retornar. Então, retorno para Uberlândia, bem na época da abertura da João Naves, né? A gente viu que semana passada você conversou com o Lembra? Bruno, então Uhum. acompanhei bem de perto esse processo da abertura da João Naves, depois a abertura de Uberaba, obra em Patos de Minas, Era o enfim. Roberto Batissaco, né, que tocava lá, né? Era Roberto Batissac que E tocava teve lá. no Rio, né? Lembra? Você, eu acho que você trabalhou com o Sim, Roberto no Rio? trabalhei com o Roberto no Rio, e aí o Roberto, quando fez a compra, né, na época de Uhum. Uberlândia, o Roberto foi transferido para Uberlândia, Isso, é. para tocar lá a operação, e depois foi Léo Simões, né? Uhum. O Roberto sai da operação, então quando eu volto para o grupo, na verdade, já era Léo que tocava as operações lá. E fico em Uberlândia 3 anos e 2 meses, basicamente. Então, assim, no meio da pandemia, na primeira semana que eu cheguei, lockdown, na primeira semana, day off, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Estava lá no Rio, tinha acabado de comprar meu apartamento, mas enfim, como sempre acreditei na operação e fiquei lá 3 anos e meio, foi quando novamente recebi o convite, né, o prazer de vir para a Zuagro, na época, né, eu junto com Ailton e Bobbio, enfim, vem para cá para a gente tocar essa operação. Me recordo muito bem da nossa primeira reunião, né, Marcelo, que você falava lá sobre a humildade, sobre a necessidade de estarmos aqui aprendendo com o agro, Uhum. né, e não foi fácil, só quem estava ali no bastidores sabe que a gente Nossa Senhora. viveu, né, que a gente descobre que os funcionários estão admitidos, não estão admitidos, enfim, aquela construção importante. É, é. E a gente vem para o agro aí para, enfim, para aprender dia a dia. Então eu falo que desses 15 anos da minha vida profissional, lógico, né, que antes disso, como um bom menino do interior, vendi picolé, enfim, fiz coisas que me ajudaram a crescer também enquanto pessoa, mas desses 15 anos eu tenho a honra e o prazer de falar que 10 anos eu estou aqui dentro, né, e apaixonado pelo grupo, enfim, podendo ter a oportunidade de conquistar coisas pessoais muito importantes, mas sem dúvida alguma de crescer e desenvolver, né, fazendo até esse próprio processo de transição de carreira, né, saindo Uhum. lá de psicólogo e vindo para um administrador e administrando esse negócio agro Uhum. aqui. Rapaz, que legal. Dona Wanda e seu Geraldo devem ter muito orgulho de você, né? Porque Muito, muito. pô, saiu desbravando, né, o E Roger? eu falo, Porque, né? Uhum. o Marcelo, que assim, até me emociona muito, assim, porque meus pais nunca tiveram boas condições, né? Graças a Deus a gente, né, Não falta, né? Mas não teve sobra. cerceamento de falta, mas também não É. sobra, né? Então, assim, hoje dentro de uma cidade de 5 mil habitantes, que Laranjal, ter 2 filhos formados, meu irmão está muito bem encaminhado também no Rio de Janeiro, ele é farmacêutico, enfim, trabalha lá na área dele. Então, olhar para trás e ver tudo aquilo que eu conquistei, que ainda é muito pouco, né? Que deixe muito claro isso, que ainda é muito pouco, mas é bastante prazeroso, né? Eu olho para o Roger de 10, 20 anos atrás e falo, nossa, não foi fácil, mas valeu a pena e tem valido a pena cada dia. Então, acho que é isso que Rapaz, fica e que isso que nos dá eu gás para vou irmos fazer cada vez mais longe. fazer um. Se você pudesse encontrar aquele Roger lá, que começou lá em 2011, lá, logo quando você forma, né? O que que você falaria para ele? Que conselho que você daria para aquele Roger lá saindo da faculdade? Acredite, porque eu fui nessa movimentação de pandemia, de Uhum, crise, eu acreditei, né? Acreditei, lógico, sabia o tão sólido o grupo né? E enfim, não estava fazendo nenhuma loucura profissional, mas eu me acreditei enquanto pessoa também, né? uhum, Porque essa transição profissional foi uma transição muito suave para mim. Hoje eu me encontro dentro da função que eu faço, porque eu acreditei que valeria a uhum. pena, acreditei que e não foi fácil, mas chegamos até aqui. Então acho que É, se eu puder falar uma Mas, única Roger, palavra é acreditar. se é fácil.
A gente não cresce, a gente reclama quando dói, né? Assim, pô, você vai na academia, você faz ginástica, pô, você depois fica reclamando que ir na academia já é, né, uma briga, né? Mas que seja, ir na academia, o que for. Mas outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas, e aí falando disso, né? Mas que é difícil, não sei o quê. Eu falei, rapaz, sabe o que que você faz? Volta lá para o primeiro ano do ensino médio, sabe? Ou para o jardim de infância, vai lá no jardim de infância, ela vai amassar massinha, é fácil. Sim, Né? Aquilo lá é fácil. Hoje é fácil, mas quando você tinha lá aquela idade lá, sei lá, quantos, 5, 6 anos lá, era difícil fazer, modelar uma massa, fazer a letra A, né? Toda. Mas a gente cresce, né? A gente vai evoluindo, a gente tem essa necessidade. A gente não quer ficar fazendo a letra A, ficar modelando lá para desenvolver a coordenação motora. A gente não quer, depois que você desenvolve, depois que você aprende. Agora, dói, é difícil, dá trabalho, mas quando passa é isso que você fala. Na hora que você olha para trás e vê essa estrada que você percorreu, cara, olha que estrada linda. sim. É muito legal, né? Muito bacana. Não, e vale a pena, né? Eu acho que, além de tudo isso, vale olhar para trás, vale a pena, né? Por toda a construção que eu tenho hoje, né? Da família que eu construí, de tudo que eu fiz enquanto pessoa e profissional, a pandemia, a crise foi muito pequenininho. Acho que Uhum, uhum. vale muito a pena. Os ganhos são muito maiores que as perdas, né, Roger? Sem dúvida, sem É dúvida. um lucro, a gente sai no lucro, né? Eu acho que isso é muito gostoso, né? Que as pessoas falam assim, o que que é sucesso para você, né? Cara, eventualmente não é ser o presidente da companhia, ser o cara mais importante. Não, o sucesso não é isso, cara. O sucesso é você ter um sonho, ter um propósito e você caminhar na direção dele. E quando chegar lá na frente, você olhar para trás e falar, poxa, eu estou caminhando na direção daquilo que eu acredito, né? Isso é sucesso para mim, na minha opinião. Não sou nenhum filósofo nem nada, mas o sucesso passa muito por aí, né? De repente eu vou por um caminho, sei lá, ser o presidente dos Estados Unidos aqui, sei lá, né? Mas não é isso que eu quero. De repente o que eu quisesse era ser vendedor de carro. Então, mesmo que você atinja uma função super desejada, estrelada, cheia de foco, né, mas não é isso, né? O meu caminho é outro. Então, para mim, o sucesso é isso, né? Você caminhar naquela direção que te leva à frente, né? Naquela direção que você quer. E eu vou com a licença do uso poético de uma fala sua, inclusive, né, que você falou com a gente lá no encontro que a gente teve semana retrasada com a equipe administrativa, né, com a da diretoria da Hum, Andrea. Você aham, fala, né, o futuro é muito melhor do que o passado, né? exatamente. Então foi uma frase que realmente ficou marcada. Eu acho que é isso. Se a gente não acordar amanhã, né, pensando isso, desejando isso, as coisas Uhum. não tem por que serem dessa forma. Eu falava lá que a gente não precisa ser muito melhor, não, né? É só 1% melhor, Exatamente. né? 1%. Mas se todo dia eu melhorar 1%, em 100 dias eu estou 100% melhor, né? É muito legal isso. Mas, Roger, assim, eu vi que você, né, fez de tudo. Você até comentou depois que vendeu picolé, foi controlador de tráfego, né, cuidando dos rastreadores lá da Rodoviário Ramos lá. E passou por RH, passou por a supervisão, esse papel que você ocupa hoje, né, um papel assim multifuncional que você acaba tendo que fazer de tudo, né? Você mexe com caixa, mexe com RH, mexe com contratação de guarda, de pedreiro, se alguém entrar e roubar, se faltar energia, né? É uma função muito ampla. E para isso você teve que se desenvolvendo, teve que ir aprendendo novas coisas, né? Tanto lidar com as pessoas, como a gente falou ali, como fechar contratos, vigiar a conta, ver se não tem desperdício de dinheiro nem nada. Como é que você faz para você aprender, para você ir se desenvolvendo? Marcelo, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu acho que a minha trajetória pessoal, profissional diz muito isso, né? Eu sou uma pessoa que na melhor colocação da palavra, eu nunca estou satisfeito, Uhum, né? Então, eu sempre quero mais, eu sempre busco mais. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei, né? Se você fizer só o que você sabe, nunca será além daquilo que você é. Então, é uma frase legal. que me marca bastante, e é que eu tenho feito isso hoje, né, mesmo sendo psicólogo, eu sempre quis aprender muito sobre finanças, eu sempre mesmo sendo psicólogo,
eu sempre busquei, né, esse relacionamento, essa relação, então eu vou atrás, independente da área, Uhum, eu gosto muito de ler, né, uhum, acordo pela manhã, faço minhas orações e pego o meu computador, pego o meu celular e vou ali ver as principais notícias do dia, até para sair informado, né, então eu sou muito inquieto em relação a isso, não sou acomodado, falo que mesmo que não sendo a minha função, eu sempre gosto de entender, falar, e aí, o que que eu posso contribuir com isso? O que que eu uhum. posso ajudar com isso? Então, acho que isso é uma característica pessoal muito forte minha, em relação a esse processo de aprendizado. Então, eu busco, para além de 8 às 18, né? Para além do processo do dia a dia e para além da minha função. Hoje eu sinto que tenho um papel muito importante no agro por esse entendimento, né? Hoje eu sou a única pessoa do grupo, né, que vem do grupo, que está nessa operação aqui, então eu tento não estar somente na administração, mas estar apoiando certamente todas as áreas para que eu passe um pouquinho dessa cultura e eu que, sem dúvida nenhuma, aprenda um pouquinho mais, como a gente Uhum. brincou lá no início, né? Até então, o mais próximo que eu conhecia do agro era o milho da pipoca, e hoje conhecer como é que é o fluxo, o que é safra, o que é safrinha, o que é Uhum. diferenciar, né, o que é um milho, o que é um sorgo, o que é uma cana, que se a gente fosse pensar, basicamente não faz parte diretamente da minha função como supervisor administrativo, mas eu tenho interesse nisso porque a aprendizagem não ocupa espaço. Ah. Então, é esse pensamento, essa inquietude de fazer o além, Uhum. de buscar ser aquilo que você ainda não é, porque você não aprendeu o suficiente. Então, acho que é nessa Ah, que linha. legal, Roger. Essa inquietude, né, essa vontade de querer mais, né, esse espírito de menino, né? Que é curioso, que quer saber tudo, né? Então a gente não pode perder isso fácil, a gente tem que estar sempre curioso, né? Sempre querendo mais e tal, né? E acho que você tem feito isso muito bem. Se a gente vê a sua trajetória, e como você disse, né? O conhecimento não ocupa espaço, né? Sim, E aí você teve a oportunidade de aprender RH, a controlar a frota, né? A gerir toda uma estrutura dessa, né? A conversar com muita gente, né, Roger? Porque sim, quanto mais você aí sendo um representante, como você falou, né, um representante que, né, que teve mais tempo na estrutura da Águia Branca e está aí levando, né, sendo a fonte, né, da nossa história, né, a fonte da nossa história, isso é muito legal. Parabéns, Roger, bela jornada e bela trajetória. Roger, a gente obrigado. também no grupo, a gente tem faz parte do nosso jeito, né, da nossa cultura, a questão de inovar, né, de fazer uma coisa cada vez melhor, né? Melhorar sempre, né? Que hoje em dia é inovação que todo mundo fala e tal, e muita gente acaba achando que inovação está sempre voltada para um aplicativo, um app, fazer alguma coisa assim. Não, e não é a gente melhorar, né? E a história do nosso grupo é essa história que começou lá atrás, há 79 anos, né? Transportando pessoas, né? E hoje faz tantas coisas, tem mais de 20 mil funcionários espalhados aí pelo Brasil, né, e alguns países aí da América Latina. Você no seu dia a dia aí, Roger, como é que você faz aí, em Jataí, na sua rotina aí, como é que você melhora a sua rotina, como é que você estimula as pessoas a melhorar? Marcelo, você usou uma frase aí muito, muito legal e que eu trago muito para a minha realidade daqui do dia a dia, que é desmistificar essa questão da inovação, né? Porque quando a gente fala em inovação, as pessoas acham, fazer reinventar a roda, vamos resumir, né? E não Uhum, é. Inovação é acordar de manhã e pensar, se eu fizer um trajeto diferente hoje, quanto que eu vou uhum, ganhar em termos de tempo? Então eu uhum, trago isso muito para a minha equipe, não é que o processo foi feito a vida toda dessa forma, que precisa ser feito a vida toda dessa forma. Né? O que que a gente tem uhum, feito diariamente, e eu trago isso muito para a minha equipe, né? Eu trago isso muito para as pessoas, o que que a gente tem feito de diferente? Mas sempre foi assim, mas se a gente fizer dessa outra forma? Então, esse espírito, né, que é muito meu também, que eu te falei da inquietude, do inconformismo, que de questionador faz com que as pessoas repensem sobre as estratégias, né? Então, eu sempre busco reunir ali o meu fórum de pessoas que estão diretamente ligadas comigo. Hoje eu tenho 20 pessoas na equipe, né, uhum, fora as portarias, né, enfim, eu sempre trago para elas
quais as atribuições que a gente pode fazer, né? E das coisas, talvez, aparentemente, assim, listadas mais simples as mais difíceis. Porque se a gente não limpar o showroom à noite, talvez dá um resultado melhor do que eu limpar pela manhã. Então, eu sempre trago para a equipe esses questionamentos para que a gente possa, acima de qualquer coisa, fazer o pequenininho, mudar o pequenininho para que chegue lá na frente tenha um resultado maior. Então, acho que o ponto principal que eu trabalho muito em relação à inovação é esse processo de não é difícil, é Uhum, simples, é só repensar aquilo que a gente está fazendo. é. E não, você até comentou isso quando você estava falando de como que você faz para aprender, se desenvolver, né? A gente não fugir do novo, né? A gente Sim, não se recusar a aprender. E se a gente parar e pensar, sei lá, só do ano 2000 para cá, nesses 25 anos, que já fazem 25 anos que a gente virou o milênio, né? Virou e os... dominando É. exatamente. Quantas coisas chegaram, né? Se a gente olhar a internet, ela explode depois disso, o iPhone, o streaming de música, né? De vídeo, né? Airbnb, Uber, né? Pix, vídeo chamada que para a gente ela chega muito só depois da pandemia, assim, de uma forma mais popular, né? Agora a gente está vivendo essa onda aí de internet, de IA, né? De inteligência artificial, WhatsApp, né? Como é que a gente passou? Quando a gente coloca o e-mail, gente, até 2000, né? O e-mail não era todo mundo que usava. Ainda tinha outros tipos de correspondência. Aí depois, quando lá pelo 2012, mais ou menos 2011, quando a gente começa a ter as contas de e-mail no celular, que a gente passa, o celular deixa de ser celular e vira um smartphone, né? E coloca tudo ali dentro, e hoje a gente não se vê sem isso, né? Você não sai de casa sem um telefone, você sai sem documento, sem dinheiro, mas sem um telefone você não sai. Tudo está dentro do telefone, né? O dinheiro está dentro do Tá telefone, as tudo ali. informações estão dentro do telefone. Exatamente, né? Então, hoje em dia, como é que isso passou a fazer parte da nossa vida? As redes sociais, né, Roger? Quantas coisas Não, aconteceram aí? eu lembro, eu tenho 36 anos, né? Então, assim, eu lembro lá atrás, meu primeiro computador, eu lembro, eu ganhei quando eu fiz 15 anos. Então, assim, tinha que esperar final de semana, né? Ou após a meia-noite para conectar a internet, É, né? Que naquela época ainda conectar conexão de escada, fazer né? aquele Nossa mãe, barulhinho, né? exatamente, a mãe enchia o saco porque o telefone ficava ocupado. Então, É, assim, tudo parecia muito distante, né? Então, hoje está tudo aqui, na palma da mão. é. Uhum. Você faz pagamento, eu falo que a gente não pode ter medo. E, enfim, eu acho que é constante, é uma É, constância mas é que assim, é vai por isso que eu mudando. tô resgatando essa história, porque você falou, não, é melhorar um pouquinho por dia, fazer pequenas coisas, mas olha quantas coisas grandes a gente fez fazendo um pouquinho por dia, né? Então a gente não correr do novo, não correr dessas coisas que estão chegando, né? É muito importante, é muito legal. Roger, eu te perguntei lá atrás que conselho que você daria a você mesmo, né? Quando você saiu da faculdade. Mas eu vou te pedir para você dar um conselho para quem está nos ouvindo, né? Que está nessa trajetória, no trabalho, que está conosco no grupo, ou não está conosco no grupo, mas que está aqui ouvindo o nosso podcast. Que conselho que você daria para as pessoas? Marcelo, eu vou te pedir permissão para dois Opa, conselhos. está dada. É, eu acho que primeiro, construa parcerias, né? Eu Uhum, acho que hoje o relacionamento é algo que faz muita diferença no nosso meio, né? Lógico, profissionalmente falando, mas eu estou onde eu estou hoje por essas parcerias, né? Um podcast atrás, salvo engano, do Jean da BID, você falou, né? Que hoje nem nascer, a gente nasce sozinho. Então, acho que essa é a nossa vida. Então, se a gente entender que construir parcerias é importante, faz toda a nossa diferença no nosso processo de relacionamento. E a segunda coisa é nunca levante da cadeira do aprendizado. Eu falo uhum, que, né, eu sou psicólogo administrador e, enfim, eu acho que profissionalmente minha vida estava bem, fui me aventurar na paternidade, né? Tenho um filho agora de 8 meses, né? Que você sabe bem a história, já te mostrei foto, enfim. já E é um lembro. processo de aprendizado muito diferente, né? Então, que você acha que aprendeu tudo, você reinicia todo o processo. E eu acho que é assim a vida, né? Se a gente acordar hoje ou melhor, ao deitar hoje
e olhar para o dia e falar, não aprendi nada, eu acho que não valeu a pena o dia. Então, acho Hum, que a gente precisa aprender diariamente com tudo. Por mais ruim que seja a situação, eu tenho essa máxima muito grande comigo que tudo tem seu lado positivo. Basta saber enxergar aquilo. Porque se de nada serviu, pelo menos serviu de aprendizado. Para não fazer de novo, para fazer diferente, para refazer, ou para nunca mais tocar naquele assunto. Enfim, eu acho que tudo serve de aprendizado. certamente. E, e como que a paternidade muda a gente, né? Ou maternidade, né? Mas como Sim. que a gente cresce, né? Você falou de um negócio aí que é muito poderoso, né? Não, é uma daquelas coisas que não dá para explicar. Você pode tentar falar para os outros, ó, rapaz, dá trabalho, mas é bom. Mas como é que é bom? Você perde o sono, você trabalha para arrumar dinheiro para ele, né? Dá o trabalho de tomar banho, dá comida, suja a roupa, não sei o quê, e você fala que é bom e você ainda é apaixonado. É impressionante, né? Aquele olhar assim que entra dentro da gente, assim, né? Vai na alma, ela realmente Sim, te toca lá dentro, né? sim. Eu É um falo presente de Deus, né, que Roger? É um presente é de uma Deus. coisa que eu não imaginava o quão bom, né? É, Seria dar trabalho, né? Dar as olheiras aqui, dar o é, cansaço, mas o nível de amor é uma coisa que eu não tinha alcançado até então, é. né? Uhum, Então, acho que isso é uma aprendizagem legal. Tem é. valido a pena e diariamente algo novo, né? A gente começa a aprender a interpretar choro, né, Marcelo? Começa a É. aprender se, Sorriso, uma cara, se é uma careta. sorriso, exatamente, se É, é fome, se é uhum, dor de barriga, se é. é. Enfim, a gente começa. Sem falar uma palavra, mas você entende tudo, né? Exatamente, Ah, exatamente. que Então, gostoso, muito se eu bom. puder dar esses dois conselhos aí, é isso. Uhum. Que legal, Roger, muito bacana. Papo super bom. Roger, dentro dessa história toda que a gente contou aqui, para lá e para cá, eu fico assim, qual é o seu legado que você está construindo? Marcelo, eu acho que é dar continuidade, né? Continuidade, eu falo que eu espelho muito no meu pai, né? Meu pai é um funcionário público em que, se a gente for olhar a história de vida, não tinha a menor condição de formar os dois filhos, né? De poder dar para a gente o que ele poderia, mas sem dúvida nenhuma foi o melhor que ele poderia. Então, acho que o legado é dar continuidade, porque eu aprendi toda a coragem que eu aprendi, toda o destemor que eu aprendi, toda a determinação que eu aprendi foi muito com ele. Eu falo que hoje eu olho para trás e falo, eu aprendi a ser supervisor administrativo com meu pai, que eu me recordo muito bem, meu pai lá tinha cadernetinha, né, porque não é letrado de computador, mas tinha a cadernetinha lá que ele colocava a planilhazinha dele da forma lá, quanto que era de água, quanto que era de luz, quanto que era de telefone, enfim, ali ele fazia o controle das contas dele e eu aprendi a ser supervisor administrativo ali, e, enfim, dar continuidade, né, esse legado para os meus filhos, né, de determinação, de coragem, de honestidade, acho que a gente fala muito pouco, né, parece que Uhum. vira uma obrigação, mas no mundo que a gente está, a gente vai perdendo esses valores primordiais, mais honestidade, comprometimento, né? Então é dar continuidade, é poder repassar um pouquinho, né, para os meus filhos aquilo que eu aprendi com meu pai, em termos de determinação, coragem, honestidade, enfim, é dar continuidade a esse processo que me trouxe, né, até onde eu estou hoje, mas Uhum. não tenho dúvida que vai levar meu filho ainda mais longe. Certamente, né? Esse orgulho dessa história, né, Roger? Esse Muito, muito, orgulho, né? Esse orgulho dessa história, né? muito. Assim, continuar uma história boa, né? Continuar uma história de respeito, uma história. Você vê que legal que você falou, né? Assim, o lance da cadernetinha, cara, que não é o quanto que você ganha, né? É o como você gasta, né? Sim. Eu me lembro que eu passei meu tempo de cadernetinha também, né? E houve um momento da minha vida que eu passei muito aperto financeiro. E aí eu pegava o salário que eu recebia, não tinha cheque, porque não tinha mais nem como ter cheque no banco mais, foi um aperto danado que eu passei. Não tinha cartão, não tinha nada disso. Aí eu pegava o dinheiro, levava em casa, separava o dinheiro e colocava em envelope. Eu pegava envelope, isso aqui é da padaria. Aí botava lá, sei lá, X reais lá dentro. Esse aqui é do supermercado, né? Esse aqui é do gás, esse aqui é do remédio. E aí eu saí com um monte de dinheiro no bolso, né? Enfiava esse dinheiro aqui é da padaria, esse dinheiro aqui é do não sei o quê. Negócio de maluco, mas foi o jeito que eu achei para me organizar.
como seu pai, com a cadernetinha dele. Aí quer dizer, eu tenho que caber aqui dentro desse envelope, né? Sim, Sabe? E, rapaz, isso me fez um bem, Roger, me fez um bem, assim, isso me passou, isso me trouxe uma disciplina de como me organizar e graças a Deus, sabe, assim, nunca mais me atrapalhei financeiramente e depois eu fui sendo promovido e aí ficou mais fácil controlar, né? Mas assim, a disciplina, o cuidado que você traz aí, né, para a gente levar essa história adiante, são coisas que realmente é um legado muito legal, Roger. Parabéns aí na sua história aí, tá? Mas, obrigado, Roger, obrigado. estamos caminhando aqui para encerrar. Não posso deixar de não te pedir aqui uma dica de um filme, de um livro, de um podcast. O que que você deixaria para a gente aqui de dica? Marcelo, tô lendo, já estou bem adiantado, um livro chama A Única Coisa, é um livro bem famoso, não sei se você o conhece, né, é do Gary Já não. Keller, é um livro, foi indicado uma vez num podcast que eu estava vendo do Bernardino, e Uhum. é um livro que ele fala basicamente sobre foco, né? Mas o foco de maneira diferente, né? Ele fala que a produtividade não nasce do acúmulo, né? Mas da escolha do essencial. Então, a única coisa que traz nesse livro é que não adianta a gente querer abraçar o mundo e não ficar focado naquela única coisa que a gente precisa fazer, né? Uhum. Então, que ele traz essa reflexão, desse entendimento do que a gente precisa fazer, né? Como a única coisa para que todas as demais coisas consigam ser feito. Ele traz uma analogia muito legal que ele fala que os nossos antepassados recebiam a quantidade de informação do que a gente recebe em um dia. Ah, Então, o que que a gente faz com essa quantidade de informação? Então, é um uhum. livro bem legal, bem facinho de ler, bem didático, né? Hoje, ele, como eu falei, né, ele está nos 100 livros mais lidos em relação a negócios hoje. Então, é um Uhum. livro de uma literatura fácil, mas bem impactante, que ele traz esses questionamentos de sair daquela lista de 1.000 coisas para fazer, mas de fazer uma única coisa que vai resolver todas as demais. Então, é um livro Uhum. bem legal Escolha e aquilo que eu faz indico para sentido, leitura. né? Que traz um impacto positivo na sua vida, né? Exatamente. Ah, muito legal, Roger. Ah, muito bom. Até anotei aqui, deixei aqui para mim que eu gosto de ler também. Vira e mexe, estou atrás de livros aqui. Fica a dica aqui, ó. A única coisa, Sim. tá? Fica aqui. Mas, Roger, assim, muito obrigado, né, pelo bate-papo, né? Realmente conhecer essa trajetória aqui só fez eu te admirar mais, né? Porque Obrigado. já te admirava por você estar aí, sabe? Eu conheci a sua história só de Uberlândia para Jataí, né? Que eu já tinha achado que tinha sido uma odisseia grande, mas não, a sua odisseia mesmo, realmente, ela é quase a do Odisseu lá, né? Da Obrigado. mitologia grega lá. Mas enfim, tá, você passou por muito lugar, muitas conquistas, muito bacana, muito bom te ouvir. Vou deixar você fazer as considerações finais aqui para a gente concluir o nosso programa, Roger. Bom, Marcelo, primeiro, né, enfim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a experiência que você falou no início, né? Parece muito mais difícil quando a gente começa e no final aqui parece que a gente já está batendo papo aqui há horas, né? Então, É, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Deus, né? Lógico, né? Nosso Pai sempre. Criador aqui, pela oportunidade de estar vivo, né? A minha família, né? A Carol, minha esposa, os meus dois filhos, né? O Luca, a Teodoro, que eles sabem que tudo isso aqui é por eles, né? Todo o cansaço, toda a viagem, tudo que eu faço é para poder compartilhar o melhor da vida com eles, né? E deixar para eles esse legado, né? Eu os amo muito, enfim. Deixa aqui esse parêntese e essa média aí com a minha amada. Aos meus pais, eu acho que são meus grandes incentivadores também, e me transformaram na pessoa que eu sou hoje, né? Sem dúvida alguma, sem eles não seria possível, né? Agradecer ao grupo, né? E eu não quero me incorrer aqui ao erro de citar nomes para não esquecer de ninguém, mas, né, em especial aí a Andréia, ao Alexandre, né, ao Romero, que são pessoas que, de certa forma, fizeram e fazem parte do meu dia a dia e com quem eu aprendo muito, né? Mas citando esses três nomes, eu estendo a todas as pessoas que, de certa forma, contribuíram para o meu processo de desenvolvimento. Enfim, e mais uma vez, né, agradecer por toda a oportunidade, né, como você bem colocou aí, o Roger
de hoje. O Roger lá de trás está bem orgulhoso do Roger que se tornou hoje. E se eu falasse para ele que hoje eu estaria aqui numa sexta-feira de fechamento de mês, falando sobre a minha vida, falando sobre a minha história para esse tão importante grupo, eu acho que também ele também não acreditaria. Então, se eu puder dizer para todo mundo é acredite em si, confie em si, faça o bem que as coisas vêm. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida alguma, ainda não escrevi um livro, já plantei a árvore, mas vou colocar lá. Já fiz um podcast com o Marcelo, que é uma questão importante aí sobre a minha vida. Que legal, Roger. Bacana. Obrigado aí pelas palavras. Assim, como eu te falei, assim, é muito legal, né, ver a sua história, porque é uma história comum nossa, né? Assim, pessoas que trabalharam, que batalharam, né, que foram conquistando dia a dia um pouquinho mais, né? Isso é muito bom a gente ter pessoas assim. É assim que se cria uma cultura de uma empresa e é assim que se constrói um legado de uma organização igual o Grupo Águia Branca, há 79 anos, mais de 20 mil pessoas, né, trabalhando aí com essas histórias como a sua, né, com essas histórias. Roger, obrigado, tá? E obrigado a vocês que nos acompanham, que ouviu o nosso programa, né? Essa história do Roger aqui são histórias que valem a pena ser ouvida e compartilhada, né? São histórias que nos motivam a seguir em frente e sermos cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Fiquem em paz aí. Vamos juntos aí. Até já.